Toda cidade tem uma casa que se entrelaça à sua história. Uma casa na qual a vida aconteceu e muita vida aconteceu ao redor. Algumas dessas casas são mais antigas que os próprios municípios onde elas se encontram. E esse é o caso da Casa do Cavalo Baio. A casa foi construída para ser moradia da família Succow, família de imigrantes alemães. Relatos sugerem que a casa também funcionava como estabelecimento comercial e posto de troca de mercadorias. A obra começou em meados de 1870. Calcula-se que tem em torno de 150 anos atualmente. A cidade de Araucária só se tornou um município em 1890. O projeto foi realizado por Walter Joslin, construtor britânico. Além da Casa do Cavalo Baio, ele também é responsável pelo projeto da ponte que posteriormente viria a se tornar as Pontes Metálicas do Iguaçu. A Araucária, ela começa, na verdade, se chamando Tindiquera, durante muito tempo, porque era a região dos indígenas tinguis, E com o passar do tempo, como a população foi se movendo mais próximo ao Rio Iguaçu, justamente por causa do movimento dos tropeiros, a região começou a ser conhecida como Freguesia do Iguaçu. Araucária vai ser um nome que foi escolhido depois, Mas aqui foi Tindiquera e depois, mais tarde, o Iguaçu, devido à sua importância para a população. A casa permaneceu sendo da família Succow até março de 1944, quando foi comprada pela família Charvet, família de imigrantes franceses. Fabienne Charvet, mais conhecida como Bina, é responsável pela casa atualmente, e poucas pessoas conhecem tão bem a história dessa casa quanto ela. Eu sou a filha mais nova, que está hoje, que mora em Araucária, então eu tenho um compromisso com o que eles começaram, que é proteger essa casa, proteger a memória, do município, numa casa que acompanhou toda a evolução da cidade, onde moraram muitas pessoas, uma casa onde passaram muitas pessoas, Então eu me considero hoje a guardiã da casa. Eles tinham interesse em montar aqui uma empresa de tecidos de linho. Essa empresa, ela funcionava em São Paulo e ela recebia o tecido, ou a matéria-prima, o fio que vinha para fazer os tecidos, vinham da França. E com a guerra, não deu mais para trazer a matéria-prima da França. Então eles foram orientados a vir para Araucária, onde moravam muitos poloneses e que conheciam o plantio do linho. E acabou instalando aqui, inicialmente, a São Manuel, que era uma empresa que ia produzir os tecidos. Quando essa empresa percebeu que ia dar tudo certo, atrás veio a São Patrício. Acontece que nessa época pouquíssimas pessoas moravam na área urbana. E essa empresa precisava de funcionários, era uma empresa que demandava muita mão de obra. Aí eles tiveram que comprar a Casa do Cavalo Baio para servir como pousada para os funcionários solteiros e, ao mesmo tempo, construir uma vila operária onde os funcionários com família podiam se instalar. É difícil as pessoas entenderem hoje, porque quando se fala em empresa hoje, o contexto é muito diferente de antigamente. Então, a mão de obra especializada não tinha, as pessoas moravam muito longe, não tinha como ir e vir para suas casas todo dia. Então, a empresa tinha que atrair os funcionários e criar condições para que eles morassem e pudessem trabalhar perto da empresa. Essa que foi a finalidade principal da compra da Casa do Cavalo Baio, que na época, no começo, não tinha esse nome. Não foi pensado, vamos dar o nome da Casa do Cavalo Baio. Foi o cavalo que se tornou uma referência tão importante que ele acabou dando o nome para casa. E esse cavalo é um cavalo assim que tem um amarelo clarinho e a crina branca. Baio é uma cor de cavalo. Tem gente que acha que cavalo baio seria o nome do cavalo. Não, baio é cor. E era um cavalo especialmente bonito e na época era uma cor mais rara de cavalo. E como ele era um cavalo que não era castrado, era um cavalo garanhão, ele sempre estava relinchando e correndo, como se fosse se exibindo, Em volta da casa não tinha outras casas, Ele se tornou quase que uma referência. Ah, você vai passar lá na casa onde tem um cavalo baio, você pode descer, descansar e tomar alguma coisa. Então, era um ponto de parada também e de descanso para as pessoas que iam de Araucária para Curitiba ou para Lapa, podiam passar na casa e tanto descansar os animais no pasto ao lado, E esse cavalo, pelo porte e pela beleza dele, se tornou uma referência para casa. Araucária é uma cidade com muitos imigrantes. Diversas famílias tiveram que sair do seu país de origem. O motivo quase sempre era a guerra.
milhares de pessoas deixando seu país para viver em um país completamente diferente do seu. E Araucária recebeu pessoas vindas de todos os lugares. Os alemães, né, que no caso ali foram os construtores da Casa do Cavalo Baio, uma grande quantidade de portugueses, ucranianos, poloneses, né, que teve grandes colônias de poloneses, os árabes, os japoneses e, claro, também os franceses, né, que depois também cuidaram dessa mesma casa. Ou seja, pessoas de diversos lugares vieram para cá e várias delas se encontraram nessa casa, que era abrigo, passagem e caminho. Nas décadas de 1940 e 1960, a Companhia de São Patrício foi a maior fábrica de tecidos de linho do país. Também colaborou para a chegada de mais imigrantes, além de contratarem mão de obra local, algo que colaborou com o aumento da população urbana de Araucária. A Vera, filha de Belarmino Costa, tem lembranças da casa. Eu lembro a gente brincando muito naquela frente do armazém, né? Que a gente gostava muito de ir para lá, porque o barranco era convidativo para a gente subir e descer a escada. E na época a avenida não tinha o movimento que tem hoje, né? Então a gente estava à vontade para atravessar a rua sem a mãe ter preocupação e correr para lá e para cá, andar nas valetas cheias de água na época de chuva. E a vida da gente era boa. O que tinha de engraçado ali era que meu pai tinha um carneiro. Ele era brabo mesmo, né? Que ele mantinha ele fechado. E às vezes ele escapava, ele fugia. E se ele pegasse alguém desprevenido no barranco, a pessoa voava do barranco. Porque ele atacava. Muita gente voou do barranco. Soraya, filha de Nilo Bacelar, que também trabalhou na casa, compartilha algumas memórias dessa época. Minha infância foi maravilhosa. Eu morei ali até os 10 anos de idade. Meu pai tinha a criação de coelho, nós chegamos a ter mais de 600 coelhos na época. E ele tinha carneiro, cabrito, porco, e ele fazia plantação, porque não tinha aquela rua que tem ao lado, que passa ao lado do Cavalo Baio, aquela rua não tinha, ali era tudo plantação do meu pai. Ela ficou como pousada até mais ou menos 1960. E ela começou com um armazém que funcionava a preço de custo para os funcionários. Só que isso não foi muito legal para o comércio local, porque eles se sentiram prejudicados, porque como a maioria das pessoas da área urbana tinha uma ligação com a empresa, eles acabavam comprando no armazém a preço de custo. Então ele foi arrendado para o Belarmino Costa, que coincidentemente era uma pessoa que gostava muito de cavalo, né, também. Em 1960, o meu pai se desligou da empresa dele. Quem acabou morando na casa durante um tempo foram antigos funcionários, né, que tinham uma ligação forte com a família, ficaram morando na casa até mais ou menos a década de 70. A mãe da Bina, Maria Luísa Charvet, era advogada. Como a casa deixou de ser uma pousada no ano de 1960, na mesma década, ela optou por fazer do lugar o seu escritório. A casa tinha deixado de ser armazém e se transformado mais em moradia, né? Então ela decidiu montar o escritório dela de advocacia no centro, porque a casa da família não tinha um espaço que tivesse privacidade para isso. A mãe dela, que morava no Rio de Janeiro, veio morar em Araucária, daí ela quis instalar a mãe dela na casa também. Então ela teve que fazer algumas reformas. Antigamente os banheiros eram fora, daí ela teve que fazer os banheiros para a parte interna da casa. A casa tem paredes muito altas, né? Então ela fez assim uma parte de madeira, contornando as paredes para melhorar a acústica, para dar mais aconchego. Ela fez uma lareira na sala. Ela decorou a casa com coisas que ela gostava, coisas que ela já tinha, coisas que ela comprou. Aí ela foi deixando a casa do jeito que ela gostava e deixou um espaço para ela ter o escritório dela, para ela começar a atender os clientes dela. Assim que a reforma foi concluída da forma que ela queria, Maria Luísa recebeu uma péssima notícia. Minha mãe já estava assim, satisfeita com a casa, como que era. Aí ela recebeu uma visita do secretário do urbanismo, avisando, olha, tem um projeto de prolongamento da Avenida Arquelau e o projeto é que passe exatamente, né, em cima da casa, porque a casa está exatamente em frente da Arquelau. E a minha mãe ficou chateada com isso porque ela tinha recém terminado a reforma, tinha investido, né, o dinheiro, mas não era pelo dinheiro, é porque a casa tinha uma história já e ela tinha uma ligação afetiva com a casa bem forte, né? Além do que ela tinha acabado a reforma.
E ela foi orientada então por um colega dela que tinha uma circulação ali no estado, e ele comentou assim: puxa, essa casa tem uma história tão importante, seria legal se a gente mantivesse essa casa em pé. Então ele sugeriu fazer contato com a Secretaria de Estado da Cultura para tentar o tombamento da casa. O tombamento iria proteger a casa para sempre. E foi feito assim de forma meio urgente, porque esse processo de tombamento não costuma ser muito rápido. Eles fazem estudo, conversam com a comunidade, enfim. E aí as pessoas conseguiram, né, fazer isso de forma meio urgente e conseguiram, entre Natal e Ano Novo de 78, fazer o tombamento da Casa do Cavalo Baio. Então aí ela conseguiu ficar protegida, né, do prolongamento da Arquelau, que embora é interessante ter, né, as ruas são importantes para a área urbana, teria ter outra opção que não passar sobre a casa. E foi o que aconteceu hoje, né, ela passa do lado. Araucária quase perdeu uma casa histórica, uma casa tão importante que ela pode ser considerada o ponto X do município. Felizmente, a mãe da Bina conseguiu reverter a situação, transformando a Casa do Cavalo Baio na primeira casa a ser tombada por lei no município. Como era um lugar muito movimentado, muito se desenvolveu por ali, fazendo com que o entorno da casa seja até hoje o centro da cidade, mesmo o bairro onde fica a prefeitura do município. A Casa do Cavalo Baio é um lugar que está cheio de histórias. Ela passou por gerações. É muito importante você ter esse cuidado para que as pessoas possam conhecer as memórias que já se passaram. Dessa forma, as novas gerações, ela pode relembrar essas memórias e construir novas memórias nesses locais. E preserva ali a herança cultural, a identidade, os modos de fazer, os modos de pensar, os modos de construir. Então é uma ponte com o tempo, né? De um modo geral, ela preserva suas características originais, porém o tempo e a urbanização constante acabaram por prejudicar a sua conservação, mesmo a proprietária não medindo esforços para mantê-la bem cuidada. A educação patrimonial, ela é fundamental, né, para que as pessoas possam conhecer as memórias, conhecer a história e para que aí elas possam perceber o quanto é importante preservar, né, essa memória, essas histórias, né, esses modos de fazer, esses modos de construir. Então, é um dos problemas que nós enfrentamos, a grande dificuldade, né, em relação à proteção de bens, né, tanto materiais quanto imateriais, porque a partir do momento que as pessoas não conhecem as histórias, não valorizam as memórias, elas não se preocupam em cuidar delas, né? E então é importantíssimo que a gente possa conscientizar, né, sensibilizar as pessoas da importância de cuidar das memórias, cuidar das histórias e também quando elas percebem que elas fazem parte dessas histórias. Todas as pessoas têm memórias, todas elas fazem parte, né, da identidade de uma cidade e quando elas se sentem pertencentes a essa cidade, né, esse lugar onde elas vivem, elas conseguem aí entender a importância de preservar e proteger os bens materiais e imateriais que a gente produz. Recentemente, a Casa do Cavalo Baio passou num edital que prevê a manutenção e reparo de patrimônios tombados, o Profice. Algo que ajudará muito a casa, uma vez que todas as reformas até o momento foram pagas pela família Charvet, que leva essa missão de manter em pé um local histórico. Além disso, a casa se destaca cada vez mais como centro cultural, sendo utilizada para abrigar exposições e visitas guiadas com a Bina. O porão da casa também virou ponto de eventos culturais. Aos cuidados do filho da Bina, Fábio Charvet, e sua esposa Viviane, ambos muito presentes e engajados na cultura da cidade. E bem, como foi dito no início, muita vida aconteceu e acontece na Casa do Cavalo Baio. Fábio e Viviane tiveram um filho. Mais uma geração de pessoas para defender e amar a Casa do Cavalo Baio está acontecendo. Documentário realizado através de recursos da Lei Paulo Gustavo.